Estamos vivendo a Semana Santa e eu começo agora uma conversa muito especial com o Bispo Diocesano de Guarapuava, da Diocese de Guarapuava, Dom Hamilton, sobre o sentido da ressurreição. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigada por o senhor sempre estar atendendo o nosso chamado. Eu que agradeço, Cristina. Que alegria estar com você, estar aqui na Rede Sul de Notícias, né? Estar com todos vocês que nesta semana também dão uma parada, né? A vida tão agitada, temos tantos desafios, tantas coisas a vencer no dia a dia, mas essa semana ela é especial, né, ao longo do ano para uma reflexão mais profunda. Eu creio que não tem como, mesmo quem não é católico, não é um cristão tão participante na sua igreja, mas não tem como ficar de braços cruzados. Eu acho que nós somos envolvidos por um clima de introspecção, de reflexão profunda da própria vida, dos valores, do que acreditamos e por onde nós estamos caminhando e a nossa existência, que resposta ela tem dado para a humanidade. Então, uma semana especial, vamos falar sobre isso e particularmente sobre o objetivo desta semana, que não é esse sofrimento todo de Cristo, embora temos que passar por ele, porque é através do seu sofrimento que nos vem o perdão dos pecados. A paixão e a morte de Cristo, o seu sangue derramado é a redenção. Então não tem como. Para podermos viver a alegria pascal, eu passo por este túnel da morte. Somos mortos com Cristo para ressuscitar com Ele, afirma o apóstolo Paulo. E sobretudo para nós cristãos, nós cremos nesta realidade. Dom Hamilton, estamos vivendo hoje, quinta-feira, o início do Tríduo Pascal, que começa com o lava-pés, né? Que gesto de humildade é esse que esse gesto nos traz? Eu posso contar um pouco da história? Deve. Então, vamos lá. O Tríduo Pascal, no começo da igreja, nós tínhamos como dias do Tríduo a sexta, o sábado e o domingo. Não era quinta, sexta e sábado. Então, quando se estuda a liturgia, nós vamos ter aí a história desde o seu início. Porque o que nós temos? Nós temos os judeus que celebram uma Páscoa anual a partir do evento Êxodo. Livro do Êxodo. E esse evento Êxodo, a libertação do povo da escravidão do Egito, se dá mais ou menos 1200 anos antes do nascimento de Cristo. Então essa saída da escravidão para a liberdade, a terra onde o Senhor promete que ali construirá realmente uma nova humanidade. Ele será o Deus de um povo e este povo será o seu povo, né? Amado e querido. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. E a figura de Moisés é a figura da mediação. Esse evento Êxodo, então, da escravidão para a liberdade, gera todos os anos, nesta época, aí nós temos o hemisfério norte, o hemisfério sul. Para nós aqui é a primeira lua cheia do outono, ali na sexta-feira, na Páscoa, né? Então já precede. Enquanto que no outro hemisfério é o início da primavera, a primeira lua cheia da primavera. Então aparece a primavera aqui, né, na Bíblia. Aqui nós temos uma Páscoa anual, um memorial daquele acontecimento da escravidão para a liberdade. Com Jesus Cristo, nós temos uma transformação. Não mais uma Páscoa anual, mas uma Páscoa semanal. Na última ceia, fazei isto em memória de mim. Ao pedir que se faça em memorial, nós estamos voltando ao Êxodo, a Páscoa do judeu. E Jesus é um judeu. Agora, o interessante é que o judeu não se concebe celebrar uma Páscoa numa quinta-feira. Alguns estudiosos hoje de Bíblia dizem, talvez não tenha sido na quinta, foi na quarta, porque
os acontecimentos são muito sucessivos e fortes, não daria tempo para todo esse movimento. Não importa a data, importa que nessa semana ele celebrou fora de um contexto judaico, sendo judeu. O judeu ia celebrar a Páscoa, começava a partir da matança ali dos cordeiros, no cair da tarde da sexta-feira, né? Então, o sábado, olha lá, seria esse grande dia. E Jesus, bom, ele é o autor da festa. A Páscoa é ele que fará agora, não mais ou não apenas a passagem da escravidão para a liberdade, mas da morte para a vida, do pecado para a redenção, para a salvação. Então agora nós temos um salto qualitativo e eterno. Jesus, então, aí numa quinta-feira, vamos tomar a quinta, celebra a última ceia, institui o sacerdócio, porque se ele não tivesse dito essas palavras ao final, fazer isto em memória de mim, isto é minha carne, este é meu sangue, dando o pão e o vinho, nesse momento ele transforma a essência. O cheiro é de pão, o cheiro é de vinho, o gosto é de pão, ázimo, o gosto é de vinho, mas o Senhor disse, isto é uma presença do seu corpo, a sua vida, sua humanidade, a sua divindade. Então hoje é muito importante essa data para nós, uma quinta-feira. Fazer isto em memória de mim. Ele teria celebrado a primeira e única e última missa, né? Ao dizer fazer isto em memória de mim, a Igreja Católica interpreta, desde os seus primórdios, né, que aqui nós temos a instituição do sacerdócio, o memorial. Então, o padre, o bispo, os ministros ordenados, sacramento da ordem, passam então a fazer isso em memória do Senhor. A instituição do sacerdócio implica a instituição da Eucaristia e vice-versa. Mas o lava-pés entra num contexto de serviço dentro deste mistério. Então, não dá para eu separar, porque celebrar a Eucaristia, comungar a carne, beber o sangue de Cristo, implica serviço, serviço de amor. Se ele se entrega por amor à humanidade e a causa da sua morte, de São João, amou e amou até o fim. O amor não foi compreendido, então o amor foi crucificado. Jesus, ao revelar que o Pai, Deus é amor, ele então se faz presença visível deste amor. Quem me vê, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então Jesus é o amor encarnado, celebramos no Natal. O amor que viveu entre nós, o seu ministério. O amor crucificado, antes o amor que sofre. Quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Ao menos pela dor da pessoa amada. Se alguém que você ama está sofrendo, você sofre. Olha os pais com relação aos filhos. Olha os casais, olha os amigos. Então, quem ama sofre de alguma forma. Você quer que todos estejam bem, né? Então, esse Deus que sofre por amor, morre por amor, é amor crucificado. Vem, então, a grande meta, o amor vivo, o amor ressuscitado. Então, fazer isso em memória de mim, como gesto de entrega no amor e por amor, implica um serviço. Por isso nós dizemos, hoje é o dia da instituição da Eucaristia, é o dia do sacerdócio católico, porque temos a ordenação sacerdotal desde o começo da igreja, né? Os bispos ordenando os padres, em Atos dos Apóstolos aparece Paulo, que traça essa hierarquia de serviço, episcopos, presbíteros, né? Presbitério, aquele que preside ao presbítero, o padre. O episcopos, aquele que coordena, né, toda uma região, comunidades. E aqui nós vamos tendo então a hierarquia do serviço. E Jesus dá o gesto maior. Ele mesmo se abaixa e lava os pés dos discípulos. Mas não basta. Ao levantar-se, ele diz, eu vos dei o exemplo. Agora façais o mesmo. E vocês serão reconhecidos como discípulos meus, se vos amardes uns aos outros. Então, num gesto simbólico, porque na ceia judaica, ela era longa. Um dos momentos era a purificação das mãos. Das mãos. E Jesus inverte.
Ao invés de purificar as mãos, ele desce e purifica os pés como serviço. Agora, imaginar Deus aos nossos pés, quem é o ser humano? E muitas vezes o ser humano se coloca acima do outro. Acima. Aliás, muitas vezes se olha de cima para baixo. Tem uma frase que diz, vamos ver se eu lembro: nunca o ser humano deve se colocar acima do outro, quando Deus se colocou aos nossos pés. No mínimo, numa situação de igualdade, né? Porque somos irmãos e irmãs. Somos a família de Deus nessa terra. Se eu tiver que estar acima, mas não seria acima, é para um gesto solidário de serviço, né? Estender a mão para levantar o outro. Mas quando eu me abaixo, significa que eu me igualo, né? Em simplicidade, em humanidade. E é nesta hora que Deus se faz tão grande, porque se faz um de nós para nos elevar. Então hoje nós chamamos também a instituição do mandamento novo, que é o amor. Então, instituição da Eucaristia, ceia do Senhor, instituição do sacerdócio, fazer isto em memória de mim. Memória não é repetição, é uma atualização dos fatos. Eu atualizo agora aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Então, em cada missa se repetem o rito, os símbolos, a linguagem, os sinais, mas não se repete o mistério. O mistério é único e acontece naquele momento. Claro que os fiéis participam de uma missa. O padre muitas vezes celebra 2, 3, eles não contam para o bispo, mas às vezes 4, 5, dependendo do número de comunidades, né? Nós temos aqui muitas comunidades rurais. A nossa diocese tem mais de 1000 comunidades rurais. Meu Deus. Se um padre está sozinho numa paróquia com 40 comunidades, pelo menos uma vez por mês ele passa em todas. Então, a Páscoa semanal, a missa, ela se dá na liturgia da celebração da palavra e os fiéis comungam as hóstias consagradas. Tem um efeito, não tem da missa, mas é liturgia. Eu sempre insisto. Então, a nossa Páscoa é semanal. Mas a partir do século IV, Cristina, um pouquinho antes, nós já temos uma imitação da Páscoa judaica também todos os anos. Então, além da Páscoa semanal, temos na história do cristianismo que em algumas regiões, como a Gália, na Espanha, se eu não me engano, em Roma, a região da Terra Santa, por causa do número de cristãos, daqueles que querem se tornar cristãos. Então, vem para os sacramentos da iniciação à vida cristã. O batismo, a crisma e a Eucaristia. Então, todo domingo, a missa era celebrada como fração do pão na madrugada. Mas como é que a gente sabe disso, que a Bíblia não fala? Nós temos textos de autores que escreviam para as autoridades, para o imperador, e a gente que está fora, como Flávio Josefo, como Tácito, como Plínio. Então, nós temos aí um texto, os mais estudados, que tem um volume maior, né, de escritos, é Flávio Josefo, que até descreve a anatomia, a figura de Jesus, o Nazareno. Então, assim, eu tenho a Bíblia, mas eu tenho gente que confirma de fora, né, que realmente ele passou por aqui e o que ele provocou nesse tempo. Os seguidores, quem segue o Nazareno, faz um caminho, é uma seita no começo. A igreja nasce ao pé da cruz, uma comunidade pequena. Mas isso vai aumentando, sobretudo pelo testemunho dos cristãos. Um só coração, uma só alma. Quanto mais mata os cristãos, essa coragem entusiasma outros a virem também. Tertuliano, no século III, diz: o sangue dos mártires é sementeira de novos cristãos. E a missa acontecia nessa passagem da madrugada, da escuridão para a luz, no amanhecer, trazendo o efeito da Páscoa no domingo. Que lindo. Jesus ressuscita no domingo. Por volta das 5 da manhã, 4h30, 5 horas, se iniciava a fração do pão, que é a missa. Então, é preciso chegar na madrugada. Tertuliano também escreveu que as mulheres, elas de preferência não se casassem com quem não fosse cristão. Porque como o marido vai deixar a esposa sair de madrugada sozinha? Então, não ia deixar.
Então, se ela é uma cristã, ela precisa participar da Páscoa semanal. O marido não vai, como é que a mulher vai? Então, que elas casassem com cristãos. Então, você sai de madrugada. Segundo o evangelista Lucas, se percebe, e Paulo também nas suas cartas, principalmente a Coríntios, ali, quando fala da instituição da Eucaristia, Paulo começa ali a sua mensagem: eu vos transmito aquilo que dele eu recebi. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, Paulo só descreve o mistério pascal de Cristo, não traz a vida de Cristo, a infância de Cristo, o Natal, não tem em Paulo. Então aqui se entende que chegava mais cedo, o pessoal vinha com fome, então comia alguma coisa, fazia uma ceia antes, fraterna, aguardava-se um pouco e começava a Eucaristia. Até porque às vezes não se está fazendo distinção entre o ázimo, que é para tomar o cafezinho, Sim. do ázimo consagrado da missa. 1 Coríntios 11. Quem come e bebe indignamente, come e bebe a condenação, dizia Paulo. Esse texto assustou muito, sobretudo na Idade Média, e muitos se afastaram até da comunhão. Aí vem também a adoração eucarística nessa época, que se tornou forte. Enfim, aqui nós temos uma mudança significativa para o domingo. Mas, com o número de pessoas que vêm para o cristianismo, pagãos, judeus, né, não dá todo domingo ainda acolher esse povo, é muito demorado. Então, se começa em alguns lugares também uma Páscoa anual, a imitação dos judeus, para facilitar essa questão dos sacramentos. Com isso, a partir do século IV, está instituída a Quaresma, o Tríduo Pascal e a Páscoa anual, onde nós temos aí muitos batizados, crismas, primeiras comunhões. Nós temos tido um número grande de adultos, muita procura. Eu libero os padres, inclusive, para crismar. É o bispo que crisma. Mas nesses dias, do Sábado Santo até o Domingo da Misericórdia, 8 dias, chamamos oitava de Páscoa, 8 dias com uma alegria pascal, os padres estão liberados para crismar em meu nome, porque o volume é muito grande. Depois eu tenho muitas crismas, né? Alguns, quando o número de adultos é grande, eles deixam para que eu crisme. Até porque sempre é o bispo que crisma. Aí não vem o padre. Por que vem o padre? Autoridade. Mas o bispo delega. É o bispo que delega. Então, eu estou ouvindo o senhor falar. E eu costumo dizer que eu adoro conversar com o senhor, né? Porque o conhecimento, assim, coisas que a gente não consegue imaginar. Mas eu ouvindo o senhor falar em ressurreição, e aí eu fiquei pensando, o que significa o vazio do sepulcro? É o silêncio. É o silêncio da morte, é o silêncio da vida, né? Porque Paulo deixa claro que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, toda esta semana é em vista de celebrar a ressurreição de Cristo. E se nós queremos só um ressuscitado, nós vamos levar um choque. Porque quando nós olhamos o Cristo que ressuscitou, nós vamos ver as marcas, né, da cruz. Então, o crucificado é o ressuscitado. O ressuscitado é o crucificado. Aqui não é um jogo de palavras. Eu vou tomar dos textos bíblicos, sobretudo São João, onde a glória de Deus acontece. E Jesus, antes da paixão em São João, o quarto evangelho, ele diz, ele pede ao Pai, glorifica o teu Filho. E há uma manifestação. Os apóstolos parece que escutam, acham que é um trovão, diz que se ouve a voz do Pai. Por 3 vezes o Pai fala. No batismo de penitência, quando o céu se abriu, este é meu Filho amado, nele eu coloco toda a minha complacência, o meu amor. Depois no Monte Tabor, este é meu Filho amado, escutem o que ele diz. Ó Maria nas bodas de Caná, façam tudo o que ele vos disser. O pai e a mãe pedem que nós escutemos o Filho. Ele tem palavras de vida eterna. As palavras dele mudam uma vida de dentro para fora. Então, Jesus, a palavra, o evangelho são sinônimos aqui. É a presença de Deus, né, que modifica, dá sentido e transforma, né? E aí nós temos em São João, antes da paixão, eu te glorifiquei.
e te glorificarei de novo. Então, em São João, a morte de Cristo na cruz é a glória. Como a glória? Perceba que, diferente da narrativa de Mateus, Marcos e Lucas, não tem blasfêmia. Ninguém blasfema, ele é o rei crucificado. Às 15 horas ele brilha como o sol. É a hora do sol mais quente. Esta hora, às 15 horas do sol, que ele morre, meio-dia, e ele morre às 15, São João traz, como Lucas e Mateus também, das meio-dia às 15. Marcos diz que Jesus foi crucificado às 9 da manhã e morre às 15. Teria ficado 6 horas. 6 horas. Mas aqui é uma tradição judaica, uma tradição romana. É um jeito de contar. O que nós sabemos, ou 3 ou 6, né? Para quem está do lado de alguém que está morrendo, como Maria, a mãe, 1 minuto é uma eternidade. Quem está num hospital e tem alguém na UTI em perigo de vida, aquilo é uma eternidade. Você não olha para o relógio. Aquilo é o tempo para e você vive aquele momento, né? E ali é uma agonia, é uma entrega, enfim. Humanamente é a dor que transpassa, por outro lado é a salvação que se está acontecendo. É como a mulher em dores de parto. Paulo faz até essa relação em Romanos, né? E São Bernardo vai dizer isso com relação a Maria, né? Você que não teve as dores do parto para nascer Jesus, teve as dores da paixão para nascer a humanidade. Nossa, que lindo. Porque naquela hora ela assume a humanidade como filhos e filhas. Eu posso até não reconhecer, mas Jesus diz, eis a tua mãe. E o discípulo ali não tem nome, sou eu e você, nos identificamos. E a melhor resposta é, ele levou Maria para casa. Quem é que não quer uma mãe espiritual? Quem é que não quer uma mãe conselheira? Né? Essa dimensão de mãe. Maria é uma mãe que nos gerou aos pés da cruz nas dores da paixão. Então é uma associação direta e primeira com a paixão do Filho, né? Então nesse momento, em São João, Jesus brilha como o sol. E em João ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele morre como o rei, cujo trono é a cruz. Ele morre como cordeiro imolado, que agora estará depois vivo, é o mesmo autor, é o Apocalipse, ressuscitado, degolado, mas em pé. Ou seja, crucificado, mas ressuscitado em pé. É a vitória. Ele morre como a vítima que salva a humanidade, cordeiro. Mas ele é o sacerdote, porque ele faz a mediação entre o céu e a terra e o Pai acolhe. Então, a morte de Cristo na cruz, sobretudo em São João, é a glória, porque num aparente fracasso, olha lá os discípulos de Emaús prostrados, né? Não, a vida venceu a morte. A vida venceu a morte. E aquilo que parecia a última palavra, vem um ditado popular, quem ri por último, ri melhor. No domingo pela manhã, o Cristo está ressuscitado. Então, não foi a cruz, não foram os cravos, não foram cordas, não foi a maldade humana que expulsou Deus e prende-o. Quem prende Deus numa cruz é o amor. Então, as marcas do ressuscitado são marcas de amor. E amor. As marcas do crucificado na cruz são marcas de quem ama, amou até o fim. Então, o que prende é o amor. E é o amor que faz essa passagem para que eu possa contemplar a glória de Deus. De fato, eu te glorificarei novamente e já te glorifiquei com sua presença no mundo. E em você, meu filho, nós seremos glorificados. É para a glória do Pai, né? Por isso Paulo, apóstolo, diz que eu não me glorie senão na cruz de Cristo, da qual nos veio a salvação. Então, para nós, essa semana é uma passagem, é uma metodologia. É morrer com Ele para ressuscitar com Ele. Um mistério que aconteceu no batismo. A teologia batismal, que Paulo narra em Romanos e também em Corinto, né? Acho que na primeira carta a Coríntios. Nós somos mortos com Cristo, sepultados com Ele na sua morte, no batismo. Por isso a água mata, afoga, enterra o que é ruim e somos ressuscitados para uma vida nova. Então já somos ressuscitados. Então falemos desta ressurreição. Páscoa não é um acontecimento único, mas é uma condição
para os batizados, os filhos e filhas de Deus, viverem aqui, para que um dia Páscoa seja eterna, vida eterna, o que nos aguarda. Meu Deus, depois de toda essa aula, eu vou ainda lhe pedir uma mensagem. Claro. De Páscoa, né, para quem está nos seguindo. E Sim. que se divulgue, se passe para frente. Páscoa é passagem. Então, estamos nessa terra de passagem. A vida é uma passagem. Se o batismo já gerou em nós essa vida nova, pascal, eu não posso retê-la só para mim. Eu não posso ficar voltando a uma condição de defunto, de túmulo. Aí você falava do túmulo vazio. O túmulo já está vazio. Então eu não posso buscar no túmulo o que fez Maria Madalena, que ainda não tinha claro o que era a ressurreição, e ela o escutou falar tantas vezes, né? Mas ela buscou. E ela estava tão centrada na morte que Jesus lhe apareceu ressuscitado e ela confundiu com o jardineiro. Então, quando eu estou focado demais em morte, em tristeza, em coisas ruins, e olha, você está aqui com tantas notícias, veja quantas notícias boas, e eu penso que vocês se esforçam para divulgar coisas boas, esperança para o povo. Todo jornalista, toda comunicação visa trazer coisas boas para as pessoas. Porém, há momentos que não tem como, né? Você traz, espera que o novo chegue. Então, eu creio que a nossa vida, ela gira em torno de coisas boas, mas nem sempre conseguimos. O pecado, as maldades humanas, os limites humanos, nos levam a remoer no túmulo vazio e ficar mexendo entre os ossos. Então, é preciso que neste momento nós tomemos consciência de que já somos ressuscitados pela graça batismal. A nossa vida nessa terra precisa ser uma passagem pascal, porque é Páscoa, e nós precisamos espalhar boas notícias, esperança, otimismo. E isso se expressa com um olhar que brilha, com um sorriso nos lábios, com uma palavra de esperança e gestos concretos. Há momentos que você tem que perder tempo com o outro. Tem que estender a mão, tem que se comprometer, tem que conseguir um emprego, tem que ajudar essa pessoa a ter saúde, precisa levá-la ao médico, precisa ser presença dentro de um hospital. Então, da oração a ações concretas, a solidariedade precisa ser levada a sério. É assim que nós construímos um mundo pascal, fraternidade, paz. Mas vamos conseguir? Olha, em plenitude, aqui na Terra, é difícil. Porque o ser humano fica voltando para trás, fica ao túmulo, fica muito chorando perto do túmulo e não avança. Mas precisamos tomar consciência e dizer, eu faço a minha parte. E se cada um fizer a sua, então o mundo será melhor. Vamos fazer a nossa parte? Páscoa é você fazendo a sua parte, a sua gota, aquilo que parece tão anônimo, tão insignificante, mas você sabe que transforma vidas. Em qualquer momento você vai ver aquela pessoa melhor. E como lembrava o Papa Francisco, se você fizer uma pessoa mais feliz, já valeu o dom da sua vida, da sua passagem por esta terra. Vamos fazer a diferença. Feliz Páscoa. Feliz e Santa Páscoa.